tarde, gente. Tudo bom? Como é que estão aí de quarentena? Todo mundo cumprindo direitinho as determinações? Então, hoje é dia de aula. Vamos lá. Antes da gente adentrar no nosso último conteúdo, né, nosso último tema da unidade 1, só relembrar um pouco aí da atividade da semana passada, que eu pedi para vocês fazer uma pesquisa, né, com relação ao acesso à internet pelo mundo, né, os lugares que mais possuem esse acesso, os lugares que quase não apresentam ainda conhecer essa tecnologia, né, ainda tem essa certa dificuldade de acessar esse meio de comunicação tão conhecido aí por nós. E observando essa atividade da aula da semana passada, vocês podem ver que tem uma certa relação com o último tema, né, que vai falar sobre a organização política dos lugares, né? Mas como que isso vai ter a ver com acesso à internet? Qual a relação disso? Porque tem alguns países que a sua maneira de se organizar acaba restringindo, controlando as informações, para que nem toda a sua população tenha conhecimento do que ocorre em todos os lugares do globo, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa dificuldade, então a gente tem essa liberdade de acessar, né, e assim conhecer os outros lugares sem precisar a gente se deslocar até lá. Só que nessa questão a gente também acaba vendo uma outra característica que é determinante nessa relação do acesso à internet, que é o padrão econômico, né? Nem todo mundo tem o poder econômico para pagar por esse acesso. Então a gente vê também que isso é uma certa dificuldade que a gente observa aí com relação ao acesso, certo? E dando continuidade aqui ao nosso livro, vocês vão observar que na página 30 a gente vai relembrar um assunto lá do 6º ano, a cartografia. Todo mundo sabe o que é a cartografia, né? Ciência que produz aí, faz os mapas. Então a gente vai ver que lá na página 30 e na página 31 vai estar trabalhando aí a nossa memória com relação à cartografia. Claro que é um estilo de cartografia, de mapa bem diferente daquele que a gente está acostumado, né? São os mapas anamórficos. Até eu tive que ler aqui novamente para conseguir falar direitinho para vocês, né? Que vai estar relacionado ao assunto do mapa, o que ele está tentando mostrar, né? E trazer essa informação de uma maneira bem diferente daquelas que a gente está acostumado a ver nos outros mapas, né? Então eu queria que vocês trabalhassem aí essa atividadezinha, tá? Antes da gente entrar no último tema, que é bem curtinho, né? Tanto é que essa conversa minha aqui com vocês vai ser bem curtinha, então eu queria que vocês dessem uma lida aí, tá? E respondessem as questões da página 31, tá bom? Beleza? Então, dando continuidade e voltando para o que eu tinha falado agora há pouco, sobre a organização política que acaba sendo determinante em alguns pontos aí, algumas características de alguns países, certo? A gente vai ver que esse tema 4 ele vai trabalhar conceitos que são bem utilizados aí quando o assunto é organização política. E vocês vão ver que essa organização política ela não tem relação com o político, prefeito, vereador, governador, deputado, presidente, tá? É uma política voltada para a organização dos países, tá? Primeiro, vocês vão ver que tem a determinação, tem a conceituação de cada um desses pontos aí que vão ser
fundamentais para dizer que um lugar ele é um país, que um lugar ele possui um território, ele é considerado um estado-nação, certo? E aí vocês vão ver justamente esses conceitos, o conceito de país, o conceito de território, o conceito de estado e o conceito de nação, certo? Então, para me não prolongar tanto, vocês vão ver que esse capítulo ele tem basicamente 2 páginazinhas, então não tem muita dificuldade para a gente estar entendendo esses conceitos, né? Até porque vocês vão observar que os conceitos estão bem claros aí, tá? Mas o que eu gostaria de falar para vocês? Bem no finalzinho aí da página 33, vocês vão ver que alguns lugares, apesar de apresentarem características que determinam, que caracterizam aquele lugar, eles ainda não são considerados estados, não são considerados países, não é considerado de fato uma nação para o mundo, né? Claro que eles se denominam uma nação, se denominam um país, porque eles possuem as suas características, possuem as suas formas de se organizar, né? Se organizarem politicamente, de administrarem os seus territórios, né? E aí a gente vai ver alguns exemplos aí de lugares onde os povos apresentam essas características, só que não são considerados ainda para o globo, né, para o mundo, são considerados uma nação, são considerados um estado. Um estado nessa abordagem aqui de organização política, a gente não é o estado das uniões, as uniões não, as unidades federativas, tá? Tipo Maranhão, Piauí, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, não é esse estado, tá? É um outro estado, é o estado que a gente costuma falar que é escrito com Ezão, com E maiúsculo, tá? E aí vocês vão ver o que é que determina esse lugar ser considerado esse estado com E maiúsculo, tá bom? Então, só pra gente não prolongar tanto, então vocês vão trabalhar aí essa conceituação, ver que país é diferente de território, estado é diferente de nação e assim sucessivamente, certo? Não é a mesma coisa. E claro, para um país ele ser considerado aí um país de fato, ele precisa ter esses conceitos muito bem estabelecidos, tá? Território, a sua nação, ela realmente ter essa ideia de que ela pertence àquele lugar, de que ela pertence àquele país, pertence àquele território, certo? E que isso vai continuar mudando. Essas configurações elas vão continuar mudando, porque a gente vive num mundo muito dinâmico, né? E aí tanto é que isso tem até relação com aquela questão da internet. Hoje a internet possibilita essa dinamicidade, né, entre os lugares, entre os países. Então a gente vê que muita coisa ainda pode mudar, né? Por exemplo, alguns países que não existiam anos atrás conseguiram, né, se tornar independente, conseguiram então sair só daquela vontade de se tornar um país de fato, beleza? Então vocês vão ver aí que essa última unidade ela vai trabalhar muito essa conceituação com relação à organização política dos lugares, dos países, dos continentes, beleza? Então hoje eu gostaria só de estar reforçando isso aí. Não esqueçam de fazer a nossa atividadezinha, tá? Página 30, página 31, que vai estar trabalhando os mapas anamórficos, tá? E aí vocês vão observar que é um mapinha bem diferente daqueles que a gente está acostumado. E aí, para contribuir ao entendimento desse mapa, a gente vai ver que tem também um gráficozinho que vai facilitar o nosso entendimento aí, e assim vocês poderem responder aí as questões da página 31. Na próxima semana a gente volta, provavelmente não vai ser em forma de vídeo, tá bom?
porque é bem difícil. Eu espero que logo a gente já esteja na nossa sala de aula, tá? Tenho muita fé e que vai dar tudo certo aí. Então, se cuidem, tenham uma boa tarde aí, fiquem em casa, não esqueçam disso, tá bom? E valeu!